Deu ruim, e agora? A linha quebra, a agulha enrosca, o tecido franze. O que fazer nessa situação? Eu vou te ajudar nesse vídeo a compreender melhor como é que funciona essa dinâmica da máquina e como é que você faz para solucionar. Problemas simples que não precisam ser nenhum expert em máquina para poder resolver. E já vou te dar uma dica de ouro. E se você comprou uma máquina nova, com certeza ela veio com esse cara aqui, olha, um manual de instruções. Em que todos os manuais de instruções, nos finais deles, nas últimas páginas, tem uma relação de possíveis erros e soluções que você pode acompanhar por aqui. Mas o que é que eu fiz? Eu reuni várias perguntinhas que me fazem, tanto no Instagram como no canal, e dei uma olhada também nos possíveis erros que acontecem e que estão descritos no manual de instrução, para a gente fazer um compilado aqui num único vídeo, para a gente falar sobre pequenos problemas e ajustes, soluções que você pode fazer aí na sua casa sem precisar chamar um mecânico. Agora, de antemão, eu já vou te falar que 90% dos probleminhas tolos estão ligados à passagem de linha de forma errada. Mas também já saiba uma coisa, se sua máquina ainda está na garantia, eu não indico que você fique abrindo parafusos, que você fique desmontando a sua máquina, tá? Porque senão é perigoso você perder a garantia do seu produto. Se sua máquina ainda estiver na garantia e ela começar a dar problema, leve para assistência técnica especializada. Depois que passar essa garantia, aí sim você pode tentar fazer uns leves consertinhos aí na sua casa, com bastante cuidado, mas eu tenho certeza que vai dar certo, porque tem coisas muito simples que você mesma pode solucionar. Uma coisa que muita gente reclama é que essa linha solta toda vez que a pessoa vai costurar. Isso acontece porque ela deixa pouca linha aqui e quando inicia a costura, essa alavanca ela sobe justamente para poder pegar a linha, pegar força e trazer mais linha. Então, se você começar a costurar com um pouquinho de linha aqui próximo da agulha, com certeza ela vai escapar. Tá vendo? Então, para você fazer uma costura, inicialmente, você precisa sempre deixar uma quantidade de linha sobrando ali embaixo. Se você deixar pelo menos uns 10 ou 15 centímetros de linha e jogar a linha toda para trás, a hora que você iniciar a costura, ele vai costurar normalmente e a linha não vai escapar. Um outro problema comum que acontece, que também está ligado à linha passada errada, é quando a linha não está passada na tensão da máquina de forma correta. Então, eu vou passar a linha de qualquer jeito aqui para você ver o que é que acontece. Ó, a máquina já até travou, eu não consigo nem mexer mais na máquina. A linha tá totalmente passada errada. E aí, o que é que você faz? Olha só, o tecido ficou todo aqui grudado, eu não tenho nem como tirar. O que é que você vai fazer? Inicialmente, para você começar a tirar, você vai mexendo no volante aqui devagar e vai trazendo esse tecido com calma, que a linha vai soltando, tá vendo? E você consegue trazer até um ponto, porque dependendo como ficou enroscado, você não consegue tirar muito. Aí, com cuidado, você vai tirar aqui, vai cortar a linha próxima do tecido e depois você vai começar a puxar linha por linha aqui, uma por vez, até você conseguir tirar todas as linhas. Se a linha estiver muito presa e você não estiver conseguindo puxar, é só você ir virando o volante da máquina que você vai conseguindo tirar uma a uma. Olha só, eu dei só 2 pontos e já embolou tudo isso de linha aqui. Depois que você tirar toda a linha, você tira a linha da agulha e passa a linha novamente na máquina, que vai dar certo. Se sua linha ficar quebrando também, estourando toda vez que você começa a costurar, muito possivelmente ela vai estar enroscada em algum dos pontos aqui, ou o carretel dela vai estar preso. Se essa linha estiver muito tensionada, com certeza ela também vai arrebentar. A bobina também tem que ser passada de forma correta. Se você só colocar a bobina aqui e pescar a linha e deixar essa linha totalmente frouxa e começar a costurar, já vou te mostrar o que é que acontece.
A linha branca, ela tá muito frouxa, muito frouxa. E se eu continuar costurando dessa forma, quando eu pegar, aqui tá até aparecendo os pontinhos da linha branca, olha. E se eu pegar a minha linha de cima e puxar, ela vai sair totalmente. Fácil, fácil, fácil de desmanchar. Então, essa costura acaba não valendo de nada. Se quando você iniciar a costura, fizer um bololô de linha aqui também, é porque você está deixando essas linhas aqui de qualquer jeito. Então, é indicado que você puxe de 10 a 15 centímetros, tanto da linha de cima como da linha da bobina, passe essa linha totalmente para trás e inicie a costura aqui com a linha lá para trás. Se você for fazer uma costura que inicie com retrocesso, é até legal que você inicie pelo retrocesso, começando a costura com uma distância de meio centímetro, aí você começa com o retrocesso e depois você solta e inicia a costura normalmente. Isso vai fazer com que os seus inícios de costura fiquem bem limpinhos e bem bonitos. Normalmente, essas máquinas é um pouco difícil da gente errar como é a colocação da agulha, tá? Porque você sempre vai colocar a agulha de forma que ela se encaixe corretamente aqui no buraquinho. Mas, de repente, se você abrir muito esse parafuso, você consegue colocar a agulha errada. Então, é legal que você coloque a agulha de forma correta. Se você colocar a agulha de forma errada, a máquina também não vai costurar. Ela vai começar a pular pontos, a falhar e a costura não vai ficar bonita. Então, é bom você sempre conferir se a sua agulha está colocada corretamente. E lembre-se que você vai passar a linha de colocação sempre na parte onde tem esta canaleta aqui na agulha. Então, se a canaleta da minha agulha está para frente, eu vou começar a passagem de linha de frente para trás. Agora, se a linha da bobina ficar quebrando, é sinal de que tem alguma coisa errada aqui embaixo. E podem ser algumas coisas. Uma, a bobina pode estar cheia demais. Quando você enche demais a bobina, ela não tem espaço para rodar lá dentro. Ela fica presa e você não tem espaço para que ela faça o movimento de rodagem para tirar a linha dela. Uma outra possível causa é linha enroscada aqui dentro da caixinha de bobina. Muitas vezes a gente faz alguma costura ou enrosca alguma coisa e fica um pedacinho de linha muito pequeno ali dentro. E vou te falar que um pedacinho de linha desse aqui com certeza vai travar a sua máquina. Então, sempre verifique se não tem linha aqui na caixinha de bobina. Se você for uma costureira mais vida louca, daquelas que gostam de fuçar, desde que você não fique fazendo muitas peripécias aqui na sua máquina, principalmente se for máquina nova, para não perder a garantia, você também pode tirar essa plaquinha aqui para limpeza. Então, você vai soltar esse parafuso, com cuidado para não perder, porque são parafusos bem pequenos. Esse lado também. E aí, você pode retirar esta chapinha aqui. Retirando essa chapinha, fica muito mais fácil para você poder fazer a limpeza aqui na parte da caixinha de bobina. E acredite, isso fica bem sujo depois que a gente usa, principalmente tecidos de algodão, linha de algodão, que fica saindo bastante pelinho, tá vendo? O ideal é que você limpe regularmente e você pode usar um pincelzinho desse aqui, olha, para fazer a limpeza. Depois que você limpar e verificar se não tem nenhuma linha enroscada aqui na parte da caixa de bobina, que tá tudo funcionando normalmente, é só colocar essa plaquinha novamente e prender com os parafusos. Sempre que você for encher a bobina, passe a linha por esse tensor. É importante que passe a linha pelo tensor para que a bobina seja cheia de forma correta. Se você não passar a linha aqui pelo tensor, essa linha vai ficar bem frouxa e com certeza vai dar problema lá na caixinha de bobina. Se a sua agulha estiver quebrando, nós temos duas possibilidades. Ou essa agulha não é a agulha ideal para o tipo de tecido que você está costurando. Você pode estar com uma agulha muito pequena, de uma espessura muito pequena, para um tecido muito grosso.
ou ela está enroscando na caixinha de bobina por algum motivo. Nesse caso, é melhor tirar a agulha, tirar a bobina, fazer a limpeza e ver se a máquina está rodando certinho e se a agulha desce corretamente lá para baixo. A agulha precisa descer e subir sem nenhuma interferência e sem enroscar em nada. Se sua máquina não estiver puxando o tecido de forma correta quando começa a costura, muito possivelmente essa alavanca aqui não está abaixada de forma correta, ela pode ter enroscado por algum motivo ou os dentinhos da máquina pode estar para baixo. Algumas máquinas têm a função de tirar o dente da parte de cima. Ela vai fazer com que os dentinhos fiquem lá embaixo. No caso de você utilizar essa função para bordados ou para colocação de botão. Então, verifique se os dentinhos da sua máquina estão rodando de forma correta, nessa função de neutralizar os dentes da máquina, ou se a sua alavanca aqui de baixar o pé calcador está totalmente para baixo. E aí, se tiver tudo ok, ela vai puxar o tecido. Algumas pessoas também me reclamam que o ponto não fica sempre igual. Que quando elas terminam de costurar, fica assim, olha, uns pontos pequenininhos, outros pontos maiores, pequenos. Os pontos não ficam todos iguaizinhos. Isso acontece porque provavelmente ou você fica puxando o tecido, ou você fica puxando para trás ainda, empurrando esse tecido para que a costura seja mais rápida. O tecido precisa correr livremente e a partir do momento que ele corre livremente, todos os pontos serão feitos uniformemente. E você sabe uma pergunta que eu recebi outro dia e que era uma coisa assim muito simples de resolver? A pessoa estava tentando costurar e não conseguiu. Ela falou que a máquina não funcionava de jeito nenhum. Eu pedi para ela me mandar uma foto da máquina e o que a gente descobriu é que esse passador aqui, olha, estava na posição de encher bobina. E toda vez que ele está na posição de encher bobina, olha só, ele fica enchendo a bobina, na verdade, e a máquina realmente não vai funcionar. Existe um outro problema também com o passador de linha. E nós vamos falar de duas situações aqui. Uma, quando o passador de linha, ele não abaixa. E isso às vezes acontece em máquinas. Você guarda a sua máquina por bastante tempo e na sua região aí tem bastante umidade e dá uma leve enroscada no cabo mesmo do passador de linha. Em cidades que tem maresia, isso é muito comum acontecer justamente por causa da maresia, então ela trava. Você pode jogar um lubrificante que chama WD-40. Esse lubrificante, ele vai fazer com que esta mola do passador de linha fique mais flexível e você consiga abaixar e subir normalmente. Se sua máquina ainda estiver na garantia, é melhor que você leve na assistência técnica. Se você já tiver essa máquina há algum tempo e não tiver na garantia, você pode colocar o WD para poder baixar a alça do passador de linha e aí passar a linha normalmente. Porém, existe um outro problema que pode acontecer com o passador de linha, é que quando você abaixa o passador de linha e faz toda a função para ele passar a linha, ele não passa a linha. Isso porque uma hastezinha nele que faz a função de passar a linha pode estar torta. Dê uma atenção muito especial para a área de laçadeira, aonde você coloca a bobina. Essa área, essa região precisa estar sempre limpa, sempre sem nenhum tipo de fiozinho de linha interferindo na rodagem dela. Às vezes uma linha muito pequena pode enroscar ali e você não consegue nem ir para frente, nem vir para trás e nem fazer nada com a máquina por causa de uma simples linha lá na lançadeira. Eu já tive um problema também que foi o seguinte, eu estava costurando e a máquina de repente
fazia uns barulhos, pareciam uns estouros, bem maluco. E era só a linha que estava presa aqui na parte superior. O carretel estava preso e aí toda vez que ela tentava puxar a linha, que fazia aquela força para poder puxar a linha, aquilo parecia que dava um estalo e a linha quebrava, virava uma confusão. Então, fique sempre atento, porque realmente 90% dos problemas que você tem na sua máquina, os problemas mais bobinhos assim, é com relação à linha passada errada. A linha passada de forma correta não vai deixar que você tenha tantos problemas assim no dia a dia com o uso da sua máquina. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha gostado desse conteúdo e que te ajude a resolver os pequenos problemas do dia a dia que acontecem com a sua máquina de costura. E esse foi o nosso último vídeo da semana com Singer Você Pode. Mas aquele desconto para você comprar a sua máquina de costura continua valendo, tá? É só você colocar o cupom Singer Quase Tudo no site loja.singer.com.br. Então você pode curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim você fica sabendo toda vez que eu posto um vídeo novo. Semana que vem tem novidade porque vai começar uma nova série e eu tenho certeza que você vai amar.